Fala pessoal, boa tarde. Tá no ar o Clube da Bola aqui na NDTV pra gente discutir, debater os nossos times catarinenses. Nas férias do Marcelo Mancha, que tá aproveitando, descansando com a família, curtindo a filhota, a Teodora, a gente tá por aqui com um grande elenco para falar das equipes catarinenses no Campeonato Brasileiro, apesar do que o momento não é bom para nenhum deles. Nas competições nacionais, os nossos representantes estão tropeçando. Tá na hora de a gente escalar a equipe, é isso, né, Matheus? Bora lá apresentar os nossos convidados, os nossos comentaristas. Começando com ele, o nosso capitão, a lenda, Sérgio Badá, direto lá do Oeste Catarinense de Chapecó. Badá, tudo bem? Boa tarde, amigo. Olá, Alisson, boa tarde. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Clube da Bola, né? Estávamos ansiosos pela sua estreia aqui conosco. Seja bem-vindo à nossa equipe, aí o timaço do grupo de esportes aí do Grupo ND. Prazer ter você aqui conosco, certamente acrescenta muita qualidade. Para falar daquilo que você já citou aí, né? Do mau momento dos clubes catarinenses, inclusive da Chapecoense, que perdeu mais uma fora de casa para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, com o mesmo enredo da maioria dos jogos. O time tem mais volume, mais posse de bola, cria oportunidades, mas peca no mais importante, na hora de fazer o gol. Daí o adversário vai lá e uma bola faz o gol e ganha o jogo. E aí a Chapecoense está ali pertinho da zona do rebaixamento, vai ter que torcer muito para o Brusque, que amanhã joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Se o Botafogo vencer o Brusque, a Chapecoense estará na zona de rebaixamento. Então, infelizmente, não estamos tendo aquela campanha tranquila que a gente gostaria na Série B do Brasileiro aqui com a Chapecoense. É verdade, amiga. E a gente fica torcendo, né, para que a Chapecoense recupere o quanto antes esse bom futebol. Dando sequência na escalação da equipe do nosso timaço do Clube da Bola, com ele agora, que é o nosso Jürgen Klopp, o nosso treinador, o nosso especialista em tática. Ian Cel, boa tarde, amigo. Boa tarde, Alisson. Muito bem-vindo, muito feliz de contar contigo aqui com a gente. Pois vamos dar uma analisada nesse momento, principalmente aqui de Avaí e Figueirense. O Avaí mais uma derrota, terceira derrota seguida, um momento muito ruim. Coincidentemente, Avaí e Figueirense tendo que lidar com seus fantasmas, eu diria. Os dois começam bem, perdem fôlego e agora Avaí vê o G4 mais longe, Figueirense podendo aí se afastar cada vez mais do G8. Vamos comentar bastante hoje durante o programa. Assunto não falta no Clube da Bola. Tem muita coisa para a gente debater, discutir nesse sabadão. E para finalizar a escalação, Jean Cardoso, jornalista, narrador da MBTV, também presente conosco. Prazer tê-lo aqui no Clube da Bola, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Também seja bem-vindo. Alisson me falou que se estrear hoje, metia até uma camisetinha de botão. Vinha elegante para sua estreia aqui com a gente. Acertei, porque o Badá tá sempre elegante, todos aí na traje de gala para a estreia do Alisson com a gente aqui no Clube da Bola. Você falou, o momento de todo mundo é meio ruim, né? Desde a Série D, só até a Série A que eu acho que não. Acho que o Criciúma está no momento que a gente vai avaliar mais profundamente no programa, mas eu acho que às vezes o pessoal coloca o pensamento negativo à frente. Porque se a gente avaliar a campanha dos outros times do nosso estado quando foram para a Série A, eu acho que o torcedor do Criciúma hoje tem que estar um pouco mais tranquilo, porque não é saco de pancada como nas últimas participações de catarinenses tivemos na Série A. Acho que tem que ver o lado do copo cheio. Vamos falar bastante sobre isso no Clube da Bola de hoje. Boa, é isso aí. Também tem aquela perspectiva positiva, né, do desempenho do nosso representante na elite, o Tigre. Mas a gente dá o pontapé no Clube da Bola desse sabadão, falando de Avaí. O Avaí que entrou em campo, jogou ontem, foi o primeiro a desfilar o seu talento, ou a falta dele, no fim de semana, infelizmente, para o torcedor do Leão da Ilha, que acordou chateado com o resultado, a terceira derrota seguida. E o Jorge Júnior esteve na ressacada, lá no sul da ilha, e mostra pra gente como é que foi a partida do Avaí. Oi, Alisson e galera ligada no Clube da Bola. Alisson, se a sua estreia no Clube da Bola está sendo positiva aqui na ressacada, a estreia do Telão não teve gol do Leão. Pior do que isso, o Avaí perdeu mais uma partida na Série B. Agora são 3 derrotas consecutivas e 6 jogos sem ganhar. No primeiro tempo, o time teve pouquíssimas chances de gol. A melhor delas foi um chute de fora da área do meia Giovani, que o goleiro Richard botou para escanteio. Fora isso, não teve mais nada de muito emocionante assim na etapa inicial. No segundo tempo, o pessoal tinha expectativa de, quem sabe, o Wagner Love fazer o seu primeiro gol aqui na ressacada, mas não aconteceu.
Por outro lado, o time do Ceará, que só acompanhava a partida, conseguiu achar o seu gol com David Ricardo. Em cobrança de escanteio, ele pulou mais alto que a defesa do Avaí e marcou de cabeça o único gol da partida. No final, o Avaí foi na base do abafa, tentando chegar no gol, e o Garcês conseguiu botar uma bola na trave já nos acréscimos do jogo. Agora, o Avaí tem mais um jogo fora de casa, vai jogar terça-feira contra o Mirassol, às 8 da noite, lá no interior de São Paulo, para ver se volta a vencer na competição. Depois daquele momento de 11 jogos de invencibilidade, G4, liderança, agora o Avaí está um pouco mais distante dos primeiros colocados e já preocupa. Muitas vaias aqui na ressacada do torcedor, xingando, falando contra o técnico Gilmar Dalpozo e principalmente o meia Giovani, que fez uma atuação bem abaixo da expectativa nesta noite de sexta-feira aqui na ressacada. Volto no estúdio contigo, Adson. Bom programa e até já. Valeu, amigo. Obrigado, Jorge Júnior, o nosso camisa 9, nosso matador, que ontem esteve lá acompanhando, então, todos os detalhes dessa derrota. Mais uma do Avaí, a terceira seguida no campeonato. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Você que é torcedor do Avaí, você que também é torcedor de outra equipe, quer dar o seu pitaco, participa conosco. Tem o número do WhatsApp aí na tela, 48 é o código 991914706. Repito, 48 991914706. Muito fácil para você participar também, interagir conosco nesse sabadão aqui no nosso Clube da Bola, na NDTV. Deixa eu acionar os nossos comentaristas para repercutir esse revés do Avaí. Badá, o que você achou desse resultado do Leão jogando aqui na ressacada em Floripa, amigo? Olha, Alisson, o Gilmar Dalpozo, ele é um técnico que quando ele chega no clube, ele sempre faz o time melhorar. Ele encontra soluções, às vezes é chamado, como nesse caso do Avaí, quando o time não está bem, e ele sempre faz o time dar uma melhorada. O desafio do Gilmar Dalpozo é buscar essa regularidade, é manter os bons resultados, nem sempre consegue. E pelo jeito isso está se repetindo no Avaí, né? Então, caiu muito de produção nos últimos jogos. Ontem, uma derrota dolorida, porque jogou dentro de casa. O Ceará também não faz, apesar do investimento que o Ceará tem um dos maiores investimentos desta Série B. Parece que o Ceará está demorando para engrenar, trocou de treinador recentemente. Tem bom time, mas era jogo para o Avaí se impor, para recuperar a confiança, para recuperar a autoestima, somar 3 pontos, para não se distanciar do G4 e principalmente não criar esse clima de instabilidade. Esse clima de instabilidade, ele é complicado porque acaba pressionando o ambiente e isso não é bom, né? Mas não adianta, futebol é em todo lugar a mesma coisa. Isso é aqui em Chapecó, é em Criciúma, é em Florianópolis, é em Itajaí, todo lugar. Quando as coisas não vão bem, se cria um clima de instabilidade, o torcedor fica impaciente na arquibancada, acaba aumentando o nervosismo do time e aí a coisa não engrena. Então, ontem era jogo pro Avaí vencer e acalmar o ambiente. Perdeu e aí fica realmente um ambiente tenso, como disse o Jorge, ali com vaias pro time, pro próprio Gilmar Dalpozo, porque o torcedor é assim. O torcedor vai no embalo dos resultados e das atuações. Caiu muito de produção e isso é preocupante porque caindo posições na tabela de classificação, se distancia do G4 e do objetivo maior, que é brigar pelo acesso. O Avaí, num momento importante do campeonato, perde força e isso não é bom. É verdade, Badá. E ontem eu vou te falar, hein? O Ceará foi o pior time que o Avaí enfrentou até agora nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É o adversário mais fácil a ser batido e o Avaí não conseguiu fazer o resultado dentro de casa, estava muito displicente, a equipe não tinha agressividade, teve muita posse de bola, mas é aquela posse de bola que não é produtiva, tocando para o goleiro tocando para zagueiro, para lateral, não passava, não avançava ali do meio de campo, então foi uma posse de bola enganatória e foi o resultado que pagou, né? Pagou o pato o Avaí com esse resultado, com a derrota jogando dentro de casa. Qual é a tua opinião também, Jean, sobre esse revés do Avaí, essa derrota do Leão? Eu acho que a análise do Badá em relação ao trabalho da Dalpozo, ela é certeira. E não é a primeira vez que acontece isso. E talvez a análise seja o seguinte, ele chega, ele arruma a casa, ele organiza, ele tem equipes que são sempre organizadas, principalmente defensivamente, mas depois de 3, 4, 5 jogos já passa a ser mais previsível o jogo dele e os adversários, que hoje têm milhares de estatísticas, análise de desempenho, se torna previsível e acaba conseguindo jogar bem contra. Agora, se você olhar para a tabela,
acho que o alerta tem que estar ligado, porque a Série B está sorrindo para o Avaí. Já deu uma piscadinha para o Avaí, vem que eu quero que você suba. O pessoal faz 3 jogos que não vence, e a tabela hoje o Avaí está só 3 pontos do 4º colocado. Então tem que ligar o alerta, porque esse tipo de jogo, como foi esse ontem em casa, tem que ganhar, não pode desperdiçar chance em casa. A diferença de quem sobe para quem não sobe na Série B, geralmente são pouquíssimos pontos. E quem ganha em casa acaba subindo. O Avaí perde a chance, muita gente perdeu ontem, porque imaginava que esse jogo aí era para o Avaí vencer, um Ceará também que não convence. Você vê que até cria chance, acho que a chegada do Wagner Love vem para ajudar nisso, porque o Avaí às vezes cria e acaba não aproveitando as oportunidades. Vamos ver se o velhinho consegue dar conta do recado, acho que já passou um bom cartão de visitas, né? Logo na estreia já fez gol, mas o Avaí não pode desperdiçar essa chance em casa, tem que vencer, tem que pontuar e não pode deixar esse espaço maior. 3, 4 pontos em relação ao G4 para quem está brigando pelo acesso, faltando 5, 6 rodadas, dá para buscar. Mais do que isso, pode acabar tendo o acesso caindo entre os dedos. Aí você veja, nessa semana o Avaí, e aí a gente vai ver lá no final do ano se foi acertada ou não a decisão. Não vai participar da Copinha. Eu acho um erro. Por quê? Porque podia colocar o Sub-23, Sub-20, base para jogar, no final põe uma outra peça para reforçar e ainda pode ser competitivo. Você pode encerrar o ano daqui a pouco em 5º lugar, não subindo por pouquíssimos pontos, tendo o seu rival daqui a pouco campeão da Copa Santa Catarina e com uma vaga na Copa do Brasil, e aí o ambiente no Avaí pode ficar ruim. Porém, entendo que o foco é o acesso. Se conquistar o acesso, aí termina o ano bem, mas senão vai ficar com um ano bem desgostoso para o seu torcedor. Verdade, bem lembrado, Jean, bem lembrado essa situação envolvendo a decisão do Avaí, né, que é realmente arriscada de não participar da Copa Santa Catarina, que dá essa vaga numa competição que traz aquele plus, como diz o Manezinho, um plus a mais, né? Aquele dinheirinho extra no caixa, já que é uma competição milionária. E Ansel, ainda falando do resultado de ontem, a derrota do Avaí na Série B, 1-0 para o Ceará. Qual foi a tua observação? Acho que ontem até o gramado ficou devendo. O gramado ontem estava muito ruim, né, Ian? Pois é, Alisson, o Avaí teve um problema com o gramado já no início dessa temporada. A gente lembra o caos que foi durante o Campeonato Catarinense, com o Avaí mandando o jogo em Balneário Camboriú, em Criciúma, porque o gramado da ressacada precisou ser trocado, depois reformado. Mas ainda que visualmente o gramado esteja ok, você olha, você pensa, não, o gramado tá bom. Mas a bola pererecando muito o tempo inteiro, era difícil dominar, fazer um passe de primeiro, o jogador perdia muito tempo até fazer esse domínio. Acho que é uma coisa para o Avaí rever, complicado agora no meio de uma competição, mas isso prejudica o próprio time. O time do Gilmar Dalpozo frisa por um jogo mais apoiado, tem 4 jogadores de meio campo, um jogo mais curto, de toque, com um gramado ruim vai ficar complicado. Acho que o jogo de ontem tem um detalhe interessante, porque quando você perde, como você perdeu para o Vila Nova, você pensa, não, mas o time jogou bem, a gente tem um norte, eu acho que é seguir esse norte, porque a partir disso os resultados vão vir. Jogando bem, naturalmente você vai vencer. Claro, pode acontecer, é futebol, tem um dia que você vai jogar muito mal, vai achar um gol, como o próprio Ceará fez ontem. Mas acho que tem uma coincidência muito grande do jogo de ontem com o jogo contra o Novo Horizontino também na ressacada, que o Avaí perdeu de 1-0, que foi a dificuldade enorme que o Avaí teve na saída de bola. A gente separou alguns lances da partida, a produção pode soltar pra gente, por favor? Sobre como o Avaí teve dificuldade, principalmente porque tem um cara sempre para receber de costas. O Avaí faz essa saída de bola, tem esse cara para receber de costas, e esse cara para receber de costas precisa de coragem para jogar. A gente vê o Judson, ele domina, recebe de costas, mas faz o giro, demora muito, tem espaço para progredir, de repente para encontrar um passe por dentro para o Pedro Castro, mas ele prefere tocar para trás. O Avaí não progride, gira entre os zagueiros, fica esse toque de bola que você gira em U. Você não consegue progredir, você não consegue agredir o seu adversário. Então o Avaí precisa corrigir isso, precisa achar alternativas. Isso passa por coragem, a gente vê a marcação. O Judson podia se apresentar, dar uma opção de passe, mas não. Ele vai até perto do William Maranhão e deixa o centro de jogo ainda mais denso, para o Avaí não conseguir progredir de jeito nenhum. São alguns pontos que precisa corrigir. Tanto o Judson como o Pedro Castro, que são jogadores que jogam de costas, recebendo de costas, dando esse auxílio à saída de bola, precisa ter coragem para jogar. Precisa ter um domínio correto, um domínio orientado, que a gente chama, para conseguir progredir adiante, para já conseguir ganhar tempo, porque dessa forma o Avaí vai ter problema não só contra o Ceará, mas contra qualquer time que marcar um pouquinho mais alto. E olha que a pressão do Ceará nem foi tão forte assim.
A gente tem mais um lance aí, a gente vê que o Ceará fazia uma linha de 4 no meio campo e o Avaí tinha sempre alguns jogadores atrás dessa linha de meio campo. A gente vê novamente, Pedro Castro domina a bola, toca para trás. Tinha a opção de girar, de fazer o jogo andar, mas novamente, falta coragem, falta o time, a interpretação de qual espaço eu devo usar para conseguir fazer o meu time progredir. A gente vê novamente, mais um lance. O Avaí gira, circula, lento, e o Ceará nem pressiona forte os zagueiros. Novamente, o Judson até domina com o pé correto, que a gente chama, que ele domina com o pé mais próximo do gol adversário, mas ele domina para trás. Tem que dominar girando, já para frente, para ele ver o jogo de frente e conseguir fazer o time progredir. Foi um problema ontem e vai ser um problema nos outros jogos, Alisson. E vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que o próprio Judson não tem essa característica para fazer esse jogo, para fazer com que o Avaí tenha essa dinâmica. O Judson é conhecido e foi conhecido dessa forma ao longo da carreira como aquele volante, o destruidor, não o criador. Então talvez seja a questão de ter a análise do treinador havaiano para tentar, de certa forma, corrigir essa falha tática da equipe, como destacou o Ian. Falando em comandante do Avaí, vamos dar uma olhada aí na entrevista, num trechinho que a gente separou, a nossa equipe separou uma parte da coletiva do Gilmar Dalpozo para a gente analisar também o que disse o treinador depois da derrota. Todo o sistema que a gente usasse, a gente tentou sair na fase de construção com linha de 4, tentou sair com linha de 3, no intervalo eu tentei alguns espaços ali com Pedro Castro e Maranhão pelo lado de campo. A verdade é que o Ceará ele baixou as linhas desde o começo e estava jogando por uma bola no contra-ataque, uma bola parada, que nem foi que aconteceu, e a gente optou... principalmente na ascensão, a gente entendia que quando os times eles vêm com bloco baixo, trabalhar melhor essa bola para chegar nos meio atacantes, para chegar com qualidade lá na frente. Fora de casa, os resultados estão bons, o desempenho também está bom, porque a equipe adversária ela propõe jogo. Então, cabe a nós encontrar uma maneira diferente de jogar quando os adversários vêm marcando da maneira como o Ceará veio marcando. Então, talvez essa bola mais direta, mais franca lá para os nossos atacantes, brigar para a primeira e segunda bola, jogar mais, talvez, para o resultado. Mas eu não vou me culpar porque a gente tentou, e essa alternativa de trabalhar essa bola na fase de construção, com saída de 3, a gente trabalha muito, e com muita convicção. Foram 2 meses que o torcedor ia para casa feliz por conta da ascensão e do resultado positivo. E agora vem a frustração. Frustração não só para o torcedor, vem para o técnico nesse momento, mas é importante também a gente fazer uma análise profunda e entender que existe essa oscilação no campeonato. O Flamengo, o Palmeiras, que são as grandes equipes, elas oscilam também. Hoje o Santos, que está entre os candidatos para subir pelo investimento, ele teve uma sequência de 4 resultados negativos, perdendo os 4 jogos, encontrou o caminho deles. Nós temos que encontrar o nosso caminho. Como? Se é jogada individual, se é construída, fazendo um jogo mais franco, mais direto. Bom, é um desafio de todos nós e responsabilidade de todos, porque quando se ganha é todos, e quando se perde não é só o técnico, então todos têm que assumir essa responsabilidade, principalmente os atletas, porque as nossas ideias elas estão bem claras. Então todo mundo tem que assumir essa responsabilidade, identificar e também achar a solução. Pessoal, um pitaquinho rápido aí, bem rápido mesmo da entrevista coletiva do Gilmar Dalpozo, começando pelo Ian. Olha, Alisson, acho que o Gilmar foi feliz no que disse sobre o Avaí ter que encontrar alternativas, mas ao mesmo tempo ele fala que o Ceará vem num bloco mais baixo, já era esperado, e eu ainda acho que o Ceará nem vem num bloco tão baixo assim, tanto que o problema maior do Avaí era justamente na saída de bola e não conseguia chegar no terço final do campo com uma bola limpa em condições, seja do Wagner Love, do Garcês ou do Giovani, receberem para resolver e finalizar no gol. Badá, Jean. Olha, o Ian falou, e ele, pelo menos, ele é lúcido, ele sabe o que está de errado na equipe e o que precisa variar para poder surpreender um pouco o seu adversário. Agora, em relação à bola parada, né? Acho que a bola parada é uma das coisas que mais decide também nessa Série B, não pode tomar gol de bola parada. E ele fala uma coisa interessante também em relação das oscilações. Se você não oscilar, você bate campeão com 70 pontos. Então faz sentido, você vai oscilar, momentos bons, momentos ruins. E aí ele cita a oscilação do Santos, ficou 4 jogos sem vencer.
O Avaí tá 3, então o limite já é agora. No próximo tem que dar uma resposta melhor. Ô Badá, o que ele falou foi mais ou menos ao encontro do que você destacava, né? Não, ele não, tipo assim, não preservou o grupo, né? Ele jogou a responsabilidade também para os jogadores. Ó, eu tô orientando eles. Eles sabem o que precisa ser feito, mas não estão fazendo. Então ele cobrou publicamente o grupo aí, que o grupo, os jogadores é que precisam dar uma resposta para o Avaí reencontrar o caminho das vitórias. Foi uma declaração forte aí, no meu entendimento, do Gilmar Dalpozo. Verdade, verdade. 1h50 da tarde, você está aqui na NDTV, no nosso Clube da Bola. Eu, ao lado de grande elenco, com Sérgio Badá, Ian Cel, Jean Cardoso, para discutir o futebol catarinense, o desempenho das nossas equipes no Nacional. A gente está destacando agora a derrota do Avaí, que perdeu a terceira seguida jogando na Série B, perdeu em casa 1-0 para o Ceará e agora começa a se complicar na luta pelo acesso. A sorte é que os adversários também estão tropeçando, o que tem facilitado a vida do Avaí. Vamos lá então, dando sequência na nossa programação, no nosso programa nesse sabadão. Deixa eu só aproveitar rapidinho aqui, Matheus, para atender a participação dos nossos telespectadores, galera que está ligada, mandando também sua mensagem no WhatsApp. Boa tarde, amigos do clube. A coisa tá feia na ressacada. Gilmar, se liga. Marquinhos do Cobrasol também mandando seu recado aqui pelo WhatsApp. Mais um havaiano também. Aldori, o time do Avaí tem que voltar a ter salários atrasados. Daí os caras voltam a jogar bem e ganhar. É brincadeira, né? Mas o pessoal realmente aproveita aí para também reforçar aquela situação do início, né? Quando chegou o Gilmar Dalpozo, os salários estavam atrasados. E aí o Avaí conseguiu engatar aquela sequência positiva de resultados. Então o torcedor pegando no pé também, fazendo a sua participação através do WhatsApp. Dando sequência, agora vamos falar da Chapecoense. Bora lá, Matheus, então, ver as informações do nosso Verdão. Com Big Flower, o Eduardo Florão chega com as informações da Chape, que também não está bem na Série B do Campeonato Nacional. Oi, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado com a gente no Clube da Bola. A Chapecoense vive uma crise complicada aqui no oeste do estado. Perdeu para o Novo Horizontino fora de casa, veio também do empate contra o Brusque na Arena Condá. Não vive um bom momento a Chapecoense na Série B do Brasileiro, tem essa proximidade com a zona de rebaixamento, pode entrar nesse fim de semana mesmo no Z4. E aí, terça-feira, no jogo contra o Sport, acaba tendo uma pressão muito grande, porque só a vitória interessa para se reabilitar nessa competição. Por mais um ano, a Chapecoense luta contra o rebaixamento. Foi assim em 2022, foi assim em 2023, está sendo assim também em 2024. E o Humberto Loser, aí, o técnico da Chape, tem essa responsabilidade de tentar salvar o time do rebaixamento. Já se fala em rebaixamento aqui, mesmo que nem tenha virado turno ainda da Série B. Mas, mesmo assim, o reflexo das temporadas passadas acaba pesando um pouco também no contexto local aqui para a torcida, para a imprensa e também com essa pressão em cima do time e também da diretoria. Para esse jogo de terça-feira contra o Sport, a Chapecoense não tem desfalques, não tem jogadores de fora aí dessa partida, está todo mundo liberado para esse jogo, não tem suspensão. Então o Humberto Loser tem todos os jogadores à disposição. Aí ele precisa buscar aí o melhor time da Chapecoense. Não encontrou ainda nessa Série B uma equipe ideal, uma equipe que consiga vencer os jogos ou ter uma estabilidade na competição, e terça-feira tenta novamente, né, com as novidades aí das contratações da janela. Felipe Vieira e Rodrigo Moledo ainda não estrearam, Daniel Cruz foi titular no jogo passado, não correspondeu à expectativa. Enfim, problemas para a Chapecoense aí com essa pressão que vive. Por outro lado, a boa notícia é que tem todos os jogadores à disposição. Volto com vocês. Valeu, Florão. Tem todos os jogadores à disposição, o jogo é em casa, mas isso também não significa muita coisa, né, Sérgio Badá? Porque tá difícil da Chape ganhar e se sentir à vontade, se sentir em casa na Arena Condá. É bem isso aí, são 6 jogos sem vencer dentro de casa, 6 jogos. Então estava conseguindo resultados melhores fora. Dos 18 pontos que a Chapecoense conquistou até aqui, 11 foram fora de casa e 7 na Arena Condá. E aí enfrenta o Novo Horizontino, cara, esse time tá no G4. O Novo Horizontino hoje tá no G4 do Campeonato Brasileiro, mas não jogou nada. Não jogou nada. E ganhou do Chapecoense. Primeiro tempo se arrastando 0-0, pouquíssimas oportunidades para os dois lados. Essa aí, a melhor da Chapecoense, o Mário Sérgio quis fazer por cobertura, quis fazer um bonito gol e acabou perdendo uma grande oportunidade. Aí o cara deita e rola aí, ó. Não tem ninguém para chegar para fazer uma falta no cara.
É incrível, mas pelo amor de Deus, o JP Galvão e o Foguinho que estavam no lance. Mas chega no cara, meu filho, faz a falta, leva cartão amarelo. Não fizeram a falta e aí o Rodolfo foi oportunista e acabou fazendo 1-0. Aí o lance que mudou o jogo, 12 minutos, o zagueiro do Novo Horizontino foi corretamente expulso pelo VAR, porque o árbitro de campo aí do Paraná não ia expulsar. E aí a Chapecoense ficou com um homem a mais, aí tem essa falta bem cobrada pelo Marlone, que o Jordi defendeu, e aí mais 2 conclusões do Mário Sérgio. Essa aí é uma e vai ter uma outra no final do jogo, que ele perdeu uma grande oportunidade para empatar e foi só. 61% de posse de bola, daí vocês analisaram taticamente o Avaí ali, o Ian mostrou no gráfico, a questão de tocar a bola para trás. Parece que eu estava vendo a Chapecoense, cara. Ao invés da camisa azul, é camisa branca e verde, porque a Chapecoense é a mesma coisa. É passe do lateral pro volante, volante pro zagueiro, zagueiro pro volante e o volante pro lateral. E fica girando a bola lá e não tem infiltração, não tem aquela jogada forte de ataque. Então, jogou o tempo todo lá perto da área do Novo Horizontino, mas criou muito poucas oportunidades. E o Humberto Lousa, ele tá dando chance para todo mundo. Na minha opinião, ele não foi feliz nas escolhas, principalmente do lado direito, com o JP Galvão, que fazia tempo que não jogava, de lateral direito, Daniel Cruz, que veio, era reserva do ABC, lá de Natal, Série C, começou como titular, não deu resposta, o Foguinho muito mal no jogo, comprometeu o desempenho do time desde os 12 minutos do segundo tempo até os 53, 41 minutos com um jogador a mais e não conseguiu sequer empatar num jogo que poderia, se tivesse caprichado no último terço, na conclusão, tivesse qualidade, calma, competência, poderia ter empatado e quem sabe até ter vencido. E assim a Chapecoense vai ficando em situação perigosa. Hoje é a 16ª colocada com 18 pontos, mas o Dudu falou e eu citei no começo, se o Botafogo ganhar do Brusque, Chapecoense vai para a zona do rebaixamento e terça-feira tem um jogo muito complicado contra o Sport Recife aqui. Então, estamos na mão do Bruscão. Nos ajude, Bruscão, pelo amor de Deus. Não me percam para aqueles homens lá, que senão a Chapecoense vai estar na zona de rebaixamento e aí a coisa vai ficar feia. É aquela frase, né? Me ajuda a te ajudar. Essa é a mentalidade da Chapecoense para torcer pelo Brusque e pro time não entrar na... Me ajuda, mas tem que se ajudar, né? Que não estão se ajudando muito aqui não, viu? É isso aí, é verdade. Ô Ian, o que está acontecendo com a Chape, hein? Principalmente na questão do ataque ali da última bola. Assim como o Avaí, a Chapecoense também tem esse problema, né? Pois é, Alisson, acho que o Badá foi muito feliz quando disse que a Chapecoense ficou rodando a área ali do Novo Horizontino, ficou com um jogador a mais, mas sabe aquela história de tenho a bola e agora, o que é que eu faço com ela? Você tem a bola, você fica rodando em um, né, que a gente fala, do lateral pro ponta, o ponta volta no lateral, toca no volante, que vai tocar no outro volante, vai voltar no zagueiro, vai dar no outro lateral, e nisso você não progride, você não cria desconforto, os atacantes também precisam se movimentar, fazer esse movimento de repente nas costas da defesa, para você conseguir essa bola cavada nas costas, você não cria dúvida no defensor, você coloca ali 4, 5 jogadores ali pesando a última linha que a gente fala, mas você não cria dúvida. Porque fica todo mundo parado, a bola fica rodando em U, cruzamento, mesmo que o outro time tenha um jogador a menos, você vai pegar o zagueiro tirando a bola de frente toda hora. Então, acho que o Humberto Lousa precisa encontrar alternativas. O Chapecoense ainda tem esse problema de não vencer em casa, até o Badá pode falar melhor do que eu sobre isso, que ano passado foi a mesma coisa. A Chapecoense venceu na estreia, mas depois não vence, tem um problema incrível de não vencer em casa e, mais uma vez, briga contra o rebaixamento na Série B. Jean, qual é a tua análise sobre o desempenho do nosso representante na Série B, a Chapecoense? Primeiro, é uma pena ver a Chape de novo brigando ali embaixo, né? A Chape tem uma estrutura, uma história para estar pelo menos brigando ali onde está o Avaí, mais próximo do G4. O Badá falou do Foguinho, que estava meio apagado no jogo, o Foguinho aparece pro futebol catarinense naquela coisa de pegada, xerifão, sempre em cada disputa de bola parece que vale um prato de comida, e acho que ele também vai personificando o que está sendo o time da Chapecoense. No ataque não consegue produzir, na defesa um pouco meio frouxo, não dá uma pegada, não dá uma chegada a mais para matar uma jogada, e como foi o gol do Novo Horizontino ali. Em relação ao desempenho do Novo Horizontino que o Badá citou, se você pegar a maioria dos jogos da Série B, é difícil assistir os 90 minutos. Se tu não tem alguma coisa envolvida, uma betezinha, ou é o teu time que tá jogando, é difícil você parar os 90 minutos, que são muitos jogos ruins e jogos que não se produz muito. O que é a diferença? É a efetividade. O cara tem uma chance, ele vai lá e guarda, fecha a casinha e ganha o jogo de 1-0.
ou a bola parada. Então tem que ser mais efetiva a Chapecoense. Acho que é o mesmo problema do Avaí. O Avaí traz o Wagner Love para tentar ver se faz alguma coisa. Talvez a Chape precise trazer de mais algum jogador, mais algum reforço, para ser mais efetivo nesse ataque. Porque volta e meia produz alguma coisa. Mas quando produz, não consegue marcar. Ô Badá, rapidinho antes do nosso primeiro intervalo aqui no nosso Clube da Bola, o que está acontecendo com a Chapecoense, aproveitando esse gancho do Ian? Por que o time não consegue deslanchar em casa, sente essa pressão? O que acontece, Alisson? O Jean falou muito bem ali. É o terceiro ano que o torcedor do Chapecoense está sofrendo. Não é agora, não é essa rodada aí. A Chapecoense escapou do rebaixamento do Campeonato Catarinense na última rodada porque o Figueirense ganhou do Inter de Lages. Porque a Chapecoense perdeu pro Criciúma. Se o Inter de Lages ganhou do Figueirense, a Chapecoense tinha sido rebaixada no Campeonato Catarinense. Entendeu? E é o terceiro ano que a gente está sofrendo aqui. Aí foi prometido que esse ano foi uma nova diretoria. Não, esse ano nós vamos caprichar no futebol. Quase caiu no Catarinense, agora está aí de novo batendo na porta da zona de rebaixamento. Aí reclamo, porque quando joga em casa, a imprensa critica, daí o torcedor vaia, o time fica nervoso. Para aí, ó. Pega o time da Chapecoense, cara. Pega o time da Chapecoense, Matheus Cavicchioli, Eduardo Doma, agora tem o Rodrigo Moledo, o Foguinho, o Tarek, Marlone, jogadores experientes, cara, Tomás Bedinelli, Giovanni Augusto. Aí esses caras tremem em casa, estão tremendo a perninha jogando dentro de casa. Não, são juvenil, não é um time de garotos, é um time de jogadores experientes, tem que ter personalidade. É isso que está faltando. A diretoria que tem que dar apoio, tem que dar confiança, tem que dar moral pro jogador, mas tem que cobrar. Tem que dizer, vão lá e joguem. Tem que ter personalidade, mostrem algo de diferente. É isso que está faltando para a Chapecoense. Porque são 6 jogos já sem vencer dentro de casa. E ninguém vai bem numa competição se não for forte dentro de casa. É o caso da Chapecoense. No papel a Chapecoense tem um timaço. Tem bons nomes, realmente jogadores experientes que passaram por grandes equipes. Não há justificativa para esse desempenho, principalmente jogando em casa, né? A alegar que é pressão, que sente essa pressão do torcedor jogando na Arena Condá é absurda porque não faz sentido. Giovanni Augusto, que você citou, por exemplo, o Badá, jogou no Corinthians. Se ele suportou a pressão de jogar no Corinthians, vai suportar a pressão de jogar na Arena Condá diante do torcedor da Chapecoense. Vamos fazer o seguinte, primeira pausa para a gente tomar uma aguinha e na sequência a gente fala do Bruscão, que está na zona de rebaixamento, vai ter um confronto direto, é o famoso jogo de 6 pontos, fundamental não só para o Brusque, como também para a Chapecoense. A gente vai falar do Brusque, tem também o Criciúma, que entra em campo pela Série A do Campeonato Nacional, o Figueirense na Série C. Tem muita coisa para a gente discutir, debater aqui no nosso Clube da Bola nesse sabadão. Fica conosco que é rapidinho.